Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. É o último verso de Salmos 51. Davi, então, depois de ter comparado, ontem nós vimos o verso anterior, versos de 7 a 9, assim, o Senhor não se agrada de sacrifício. O sacrifício para ele é um coração quebrantado. Não é? Diante dele, ele jamais irá rejeitar um coração quebrantado. Aí sim, então é a conclusão que ele chega neste verso, então aí sim te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, novilhos serão oferecidos sobre o altar. O sacrifício em si não valia nada se o coração não acompanhasse. O coração tem que acompanhar esse tipo de coisa. Não é? Um verso muito lindo que diz que Deus aceita sim os sacrifícios, mas antes o coração tem que estar quebrantado. É a maneira como Deus age, essa é a palavra de Deus. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós temos uma alegria grande ter você conosco no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Estamos convidando você para se inscrever ali, clicar no sininho, mandar uma mensagem, copiar o link, passar para os amigos. Também estamos no NT Play, estamos na telinha às 6 da manhã, depois a repetição às 3, no Spotify, no Deezer, para você ouvir, as duas últimas mídias. Nós temos um grupo muito especial, que é o grupo dos Anjos da Esperança. E por falar nisso, esta semana é uma semana especial, para uma oferta especial, a fim de que preparemos uma revista, não tenho ela aqui, ela vai ser preparada, evidentemente, sobre oração. O pessoal tem pedido muito algum material sobre oração. Havia uma revista bem antiga e tal, pastor Mark Feeling, tremendo de um pregador, um homem usado por Deus, fez o Está Escrito durante muitos anos nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil foi traduzido, foi dublado, mas ele era uma revista sobre oração, era muito legal. E a Novo Tempo quer preparar um estudo bíblico sobre oração, tema lindíssimo. Então essa é uma semana especial, você pode participar, aqui está o número telefônico para você saber como participar. Se você já é Anjo da Esperança, não como se tornar um Anjo da Esperança e participar da produção desta maravilhosa, tenho certeza, revista. Enquanto isso, nós temos aqui a nossa revista, estamos oferecendo marcadas pela fé. São 8 mulheres que tiveram vidas inspiradoras. Esse material aqui não é, alguns perguntam, material só para mulher? Não, material para todo mundo. Jovens, adultos, homens, mulheres, não tem problema nenhum, tá? Para todo mundo. Basta você ligar para o número que aparece aqui e você vai receber essa revista em sua casa, escritório, onde você preferir. Enquanto você aguarda, você pode fazer o curso bíblico já com o WhatsApp, é rápido. Esse número que aparece aqui é o WhatsApp, o QR Code é o WhatsApp também. É só dizer Vida Espiritual, esse é o nome do curso. Você já começa a fazer até receber a sua revista, que fala sobre as mulheres marcadas pela fé. Vale a pena estudar esse tema extraordinário, maravilhoso. Nós estamos estudando essa colocação do povo de Israel, mais 2 itens para terminar essa questão de localização, essa estratégia, essa logística, essa palavra que eu queria, para o povo de Israel. Hoje nós vamos ver as cidades de refúgio. Já havia 3 marcadas do lado leste do Jordão, vão ser marcadas mais 3 do lado oeste, e depois amanhã a gente vai ver a cidade dos levitas. E já vamos para o final aqui, a mensagem de Josué, a despedida honrosa de Josué, tá bom? A gente vai para um intervalo, já volta já já. Muito bem, estamos de volta, programa Reavivados por Sua Palavra,
da TV Novo Tempo, estamos aqui, no YouTube não tem esse espaço, a gente se despede, já volta, mas na TV temos aí um intervalo com programações da Novo Tempo, para você conhecer um pouquinho melhor o que a gente faz. É sempre muito bom saber o que a gente tem aqui. A Novo Tempo ela é inspirada por Deus, ela tem uma história lindíssima que começou lá no bairro das Mercês, ou bairro Mercês, lá em Curitiba, com televisão, era um equipamento só, o teleprompter era digitado, que já tinha máquina elétrica, copiado num papel, se filmava, era uma festa. Era bastante difícil o trabalho ali, muito complicado, mas ela começou assim e hoje é um complexo grande, graças aos Anjos da Esperança, aqueles que acreditaram e graças à América do Sul toda, um percentual que as igrejas recebem também vem para cá. Isso é uma bênção muito grande, não é? Essa semana é uma semana especial, queremos ter mais um curso sobre oração. Olha, eu acredito que esse curso vai ser extraordinário. Tudo que a Novo Tempo faz é com primor, com amor. Isso vai ser muito legal. Espere aí, você vai ver, essa revista vai usar a linguagem mais moderna, que eu não sei nem se é mais moderna, vai bombar, né? Moderna, bombar, não sei mais se é bombar, é moderna, mas vai explodir, vai ter muita gente fazendo. Capítulo 20 fala só sobre um assunto, as cidades de refúgio. Essas cidades que estavam espalhadas entre Israel. Já vou dar um spoilerzinho sobre amanhã, né? Amanhã a gente vai falar sobre as cidades dos levitas. São 48 cidades dos levitas. Entre essas 48 estão essas 6. Porque a cidade de refúgio era o local onde os levitas moravam. Não é? Os filhos de Arão, aí nas suas diversas ramificações, né? Os filhos de Levi, de Arão e tal. Então, eles seriam os moradores destas cidades, que teria pessoas de outras tribos ou da tribo onde eles estivessem. Vamos ver isso melhor amanhã. Praticamente, cada tribo cedia 4 cidades para os levitas. Só temos aí uma inversão, uma com 9, outra com 3, aí já equilibrou de novo. Mas basicamente são 4 cidades por tribo. A gente vai ver amanhã. E elas estavam espalhadas nesse mapa que a gente já conhece, já viu aqui, de Israel, né? Depois do Jordão, antes do Jordão, elas estavam espalhadas para servirem de ajuda para as pessoas. E estas cidades de refúgio, elas têm um propósito muito grande. Esse propósito é definido, aí nós já vimos em Números, né? Deuteronômio também fala um pouquinho sobre cidades de refúgio, mas eram lugares onde as pessoas que tinham cometido um crime doloso, não culposo, aliás, culposo, não doloso, poderiam se refugiar. Então, o que é isso, né? Você estava lá, o machado escapou, bateu na cabeça do camarada e morreu. Você não teve a intenção de matá-lo, não é? Então, tudo bem, morreu. Não foi com dolo, não foi com vontade, não foi, como dizia um professor de português meu, adredemente preparado, né, de propósito. Não foi de propósito. Então, a família elegia um vingador, olho por olho, né? E esse vingador ia atrás do assassino para poder matá-lo, prendê-lo, sei lá. Mais matá-lo, acho que a preferência era matá-lo. E o que acontecia quando esses crimes passavam, né? Bateu um machado, caiu, morreu. Essas pessoas iam para essas cidades de refúgio. E elas estão bem distribuídas, assim, estão bem distribuídas. Vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos ver no mapa. Agora não, mas nós vamos ver. Vamos ver. Elas estavam bem distribuídas, eles chegavam lá. Os sacerdotes que recebiam, os levitas que recebiam, levantavam a história. Então, dentro da cidade, aquele que era o executor não podia fazer nada. Se eles saíssem da cidade, o vingador podia fazer alguma coisa. Mas dentro da cidade eles não podiam ser tocados e eles podiam sair com a morte do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele morria, eles podiam sair dali. Era um tipo de uma prisão, mas era uma proteção. Estavam livres lá dentro dessas cidades.
não era na visão de prisão, né? Só mencionei assim, mas era um refúgio. Era um refúgio. E eles estariam protegidos ali pelos sacerdotes. Ninguém poderia entrar. O vingador podia seguir esta pessoa até a entrada dessas cidades de refúgio, mas não poderia entrar. Então, nos versos, aqui está o verso 4, vai falando, né? E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da cidade, que eram levitas, e tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite. Se o vingador de sangue, né, o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, ou não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborreceria dantes, quer dizer, não ficou criando uma situação. Aqui aparece 3 cidades, aqui verso 7, designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa Naftali, Siquém, na região de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron. Hebron, você lembra que é a região de Caleb ali, né? Na região montanhosa de Judá. Essas são as 3 nossas. Então vamos ver o mapa. O verso seguinte vai falar das antigas. Está vendo aí o mapa? É o mesmo mapa, eu só coloquei aqui um círculo ao redor das cidades. Você vê como elas estão bem distribuídas? Foram bem preparadas. Ao povo lá do norte, do lado oeste do Jordão, estava lá de Issacar, Zebulon, Aser, Naftali, iam para Quedes, que era a cidade mais próxima. Bom, ali de Efraim, até Benjamim, mas de Efraim especialmente, né, e Manassés, que era grande, e até de Issacar, iam para Siquém. Está vendo ali? Do lado esquerdo, né, do lado oeste do Jordão. E a outra ficava em Hebron, a região onde Caleb pediu, em Judá. Então você tem a tribo de Benjamim, tem a tribo de Dan também, que poderia descer para lá, de Simeão. Então elas estavam bem distribuídas do lado oeste do Jordão. Mas as que já haviam sido escolhidas também estão extremamente bem distribuídas. Aí temos na parte norte, né, do lado leste do Jordão, nós temos Golã. Está aqui um pouquinho fora do mapa, mas o mapa sobe um pouquinho aqui na maioria dos lugares. Mas esse mapa a gente pode apresentar para você, é bem real. No meio de Manassés, então temos ali Ramote Gileade, também fácil acesso. E lá embaixo, em Ruben, nós temos a cidade de Bezer. Tanto Gade poderia descer para Bezer, como mais ao norte de Gade poderia subir para Ramote Gileade. Que estão bem distribuídas. Então as pessoas que cometiam algum crime culposo, não doloso, poderiam ir para essas cidades e viverem protegidas. Agora a gente pode tirar uma porção de lições aí, né? Como nós já tiramos lições da outra vez que passamos por aqui. Eu acho que eu contei essa situação. Nós tivemos aí alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, no Japão, fazendo um evangelismo ali entre as comunidades brasileiras. E foi uma experiência incrível. Eu fiquei na casa de um pastor. Tem muita gente do Japão que assiste a gente, né? São 6 da tarde lá, alguns preferem o YouTube. Quero mandar um abraço forte para esse pessoal querido ali, de Nagoya, de Tokai, de Toyota. São cidades, eu fiquei bem por ali, não entrei em Tóquio. Mas uma coisa me chamou a atenção: o pastor tem 4 filhos, 2 filhas que não estavam estudando fora, e 2 filhos pequenos que estavam em casa. E foi uma experiência linda, porque eu convivi a vida de um japonês. Fui até no médico, né? Peguei até uma doença de lá. Minha esposa e eu fomos até no médico, um velhinho, muito simpático, 90 anos, um médico que nos atendeu. A gente já saía com o remédio na mão lá do próprio médico. Ele dava a dosagem certa, bem legal, bem interessante. Eu lembro que ele olhou para a gente e disse, abri a boca, né? Ele sabia falar umas palavrinhas em português, né? Eu até não sabia se estava falando em japonês, estava falando em português. Mas meu nome era Ronarodo, é assim que eles falavam lá.
Mas foi entre brasileiros e foi muito interessante. Mas uma coisa me chamou a atenção, as crianças iam sozinhas para a escola, diz que nenhuma escola fica a mais de 1 quilômetro da casa das pessoas, uma coisa fantástica. Os pequenininhos iam com um bonezinho amarelo, pareciam assim, uns fandanguinhos andando por lá, em fila, com uma pessoa mais velha na frente com uma bandeirinha. E um dia eu conversei com os meus amiguinhos lá, os filhos do pastor que falavam português, mas eram japoneses. E disse, eu queria ir com vocês. Vamos lá, quero saber como é que é esse negócio da escola aí. Mas eu não podia ir até a escola. Os pais não vão até a escola, as crianças vão sozinhas. Mas eu fui até o local de encontro com esses amigos e eles de lá saíam. E aí chegou uma menina mais velha, não falava português, né, nem inglês, uma menina pequena. E ela esperou um pouco lá, sem muitas palavras, de repente todos chegaram, ela foi para frente com aquela bandeirinha, não me lembro a cor, e aqueles fandanguinhos atrás dela lá. Para voltar, nem sempre eles voltam em filas assim, mas olha que interessante. Eles, voltando pelo caminho, há várias casas, e aí o pastor estava me explicando isso, e eu vi algumas dessas casas, que tem lá um símbolo. E esse símbolo indica que as crianças se sentirem algum tipo de perseguição, se sentirem algum mal que poderia acontecer, ou mesmo um sentimento de doença, estão assim, indo para casa e estão muito mal, talvez até precisem de um banheiro, uma coisa, eles podem entrar naquela casa. A porta sempre está aberta. Olha que coisa interessante, para proteger as crianças. Então, elas sentem que tem alguém perseguindo, elas entram ali. Casal de aposentados ou não, alguém que está, sempre tem alguém em casa, vão receber as crianças. E eu fiz essa comparação com as cidades de refúgio. As pessoas que estavam em perigo tinham um lugar para serem protegidas. A igreja tinha que ser um lugar assim. Você não acha? A igreja cristã tinha que ser uma cidade de refúgio. Não é que a pessoa só vai se refugiar no sábado ou no dia de culto da sua igreja, mas as pessoas da igreja tinham que ser essa cidade de refúgio. Há muitas pessoas que vêm sozinhas, sabe, sem perspectiva, e a gente tinha que abraçá-las. Nós deveríamos amá-las e dar um lugar de refúgio para elas. Eu tenho na minha igreja um coral, né? Coral da CAN. Agora vamos ter um coral infantil, CAN Kids. Eu adoro música. E há pessoas que assim que chegam em nossa igreja, a melhor maneira de se enturmarem, de serem bem recebidos é o coral. Ou um pequeno grupo, onde elas vão ter ali assistência de algumas pessoas. Isso é refúgio. As pessoas querem ter algo mais, além daqueles minutos que a gente passa lá no sermão, ouvindo, até cantando. Querem ter algo mais. E eu vejo a felicidade, o coral cantou aí um sábado atrás, a felicidade daquelas pessoas que estão chegando, que são recém-batizadas, aceitaram a Cristo há pouco tempo, estão lá cantando com alegria, os amigos, e um vai comer na casa do outro. É refúgio. A gente tinha que ser assim. A gente tinha que ser uma cidade de refúgio. Porque há muitas pessoas nesse mundo, na sociedade, em volta da sua casa, que ficam sozinhas e ficam desesperadas por não terem um lugar que recorrer. Que você seja esse lugar para aceitar essas pessoas no coração. O seu colega de trabalho aí do seu lado, pode ser que ele esteja passando um momento muito difícil da vida. E você não sabe, talvez porque você não queira nem saber, né? Se eu souber, eu vou ter que fazer alguma coisa. Hoje é assim, você diz como vai, mas não quer nem a resposta. Você só diz como vai porque é uma forma de se relacionar, mas é melhor que não responda. E as pessoas, para não darem trabalho, tudo bem. Ninguém se relaciona mais, ninguém conversa mais. Nós somos cidades de refúgio, sim. Jesus é cidade de refúgio. Nós somos representantes dele aqui. E o judeu tinha isso. Que plano bem bolado, não? Por Deus. Essas 6 fazem parte das 48 que a gente vai ver amanhã. Onde os levitas estavam espalhados também para poder ensinar a palavra, estarem junto com o povo. O plano é maravilhoso. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque hoje aprendemos esta questão das cidades, estamos revendo esse assunto, mas que isso fique bem claro na nossa mente, nós somos cidades de refúgio. Nós devemos estar sempre com a porta aberta. Nós somos representantes de Cristo, nós somos Jesus para as pessoas, então nós precisamos ter os braços abertos também. Talvez um dia, não muito distante,
alguém abriu os braços para a gente. E foi tão bom que possamos ser esse tipo de cidades de refúgios ambulantes. De refúgio ambulantes. Dá-nos esta bênção, Pai. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 21, com as cidades dos levitas. Você vai saber mais detalhes. Um abraço. Existe um ditado popular que diz: a vingança é um prato que se come frio. O significado dele é que a vingança é algo que é feito de forma planejada, calculada e com o objetivo de causar um efeito tão ruim ou pior que o sofrido. O problema é que a vingança começa um ciclo interminável de pessoas se vingando uma das outras. Por isso que a vingança não é o melhor caminho para se superar uma perda. Causar a perda em outra pessoa não recupera o que eu perdi. Interessante que o tema da vingança é mencionado no capítulo 20 do livro de Josué. Nesta seção, são apresentadas as cidades-refúgio, lugares estes para os quais uma pessoa culpada poderia fugir e se proteger da vingança. No verso 5 lemos: se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Esta cena menciona uma pessoa que era culpada, mas não havia cometido o erro intencionalmente. Porém, um parente da vítima a estava procurando para se vingar. Neste contexto, Josué afirma que a vingança deveria ser freada, pois ela apenas causaria mais problemas no meio do povo de Israel. Este é um princípio que devemos considerar quando nos deparamos com as injustiças da vida. Normalmente somos tentados a pagar com a mesma moeda, retribuindo o mal com o mal. Porém, vale lembrar que o sentimento de vingança ocupa a mente de tal forma que não deixa espaço para mais nada. A pessoa pode até ter motivo para ficar feliz com alguma coisa, mas não consegue. Além disso, a vingança traz pessimismo, ódio e ressentimento. Essas sensações vão enferrujando a alma. Por isso, vale lembrar um sábio pensamento do imperador romano do segundo século, Marco Aurélio, que diz: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Ou seja, se vingar não vale a pena, porque significa se igualar a uma pessoa que lhe fez mal e agiu de um modo que você não considera correto.